encarnados no Vale dos Perdidos. Como o espírito pode se tornar visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações, e prende-se às propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações à vontade do espírito. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Por estranho que possa parecer à primeira vista, até mesmo parentes e amigos com boa condição espiritual, espíritas ou não, podem ser úteis na incessante tarefa de atendimento aos desencarnados em desequilíbrio. Fato interessante se deu quando, após uma reunião habitual da equipe, encerradas as atividades na casa espírita, os participantes retiram-se cada um para sua residência em busca do necessário repouso e recuperação das energias empregadas na atividade mediúnica. As lembranças do serviço extrafísico iniciaram-se com a descida de uma encosta de um vale profundo, envolto numa luminosidade difícil de ser definida. Os dois colaboradores da reunião para lá se dirigiam. Estavam, digamos, disfarçados, mal vestidos, usando trapos. Já no fundo daquele ambiente triste e sem vida, aprontavam-se para um descanso, sentando-se no solo arenoso e cheio de grandes rochas. Poucos minutos depois perceberam a aproximação de pessoas que os observavam de longe, mais temerosos que hostis. Pareciam querer aproximar-se, mas tinham medo. Continuaram observando até que alguns se aventuram a caminhar em direção aos recém-chegados, visivelmente curiosos para saber o porquê da presença deles naquele local inóspito. A partir desse ponto, as lembranças começam a apagar-se da memória do colaborador que estiver em desdobramento, com certeza para sua própria proteção, dentro daquele propósito dos benfeitores espirituais de evitar que os espíritos encarnados, provisoriamente fora do corpo, não levem uma dupla vida, relacionando sempre os acontecimentos ocorridos do lado de lá com os do lado de cada vida. Tal situação certamente traria seus inconvenientes para a maioria das pessoas, principalmente na sua vida de relação, por isso atuam magneticamente nos centros de memória do auxiliar encarnado, limitando suas lembranças ao necessário. O que se depreende desse episódio é que os encarnados, devido ao seu perispírito naturalmente mais denso e portanto mais visível aos desencarnados, podem auxiliar como iscas espirituais, por assim dizer, como no caso acima relatado, servindo para atrair seres que de outro modo encontrariam dificuldades para serem auxiliados. Ficou bastante clara a ideia de que o local não era habitado por seres voltados para o mal. Ali se aglomeravam desencarnados sem o conhecimento da vida espiritual, entregues às circunstâncias decorrentes desse desconhecimento, mas que poderiam ser facilmente resgatados no momento próprio e com condições que lhes fossem minimamente traumatizantes. São muitas as pessoas que desencarnam e sequer percebem o fato. Seja pela sua condição específica de total falta de curiosidade ou interesse acerca dos fenômenos que se relacionam à morte, seja pelo tipo de morte, em hospitais, por exemplo, onde frequentemente pacientes terminais fecham seus olhos para a vida na Terra e os reabrem na vida espiritual, mas impossibilitados de compreender a nova dimensão em que passam a habitar. Em situações assim, não é raro afastarem-se dos hospitais ou dos ambientes onde ocorreu a desencarnação, deixando o corpo de carne, já inútil, mas carregando todos os condicionamentos e fixações mentais que tiveram durante a vida terrena. Fixações e condicionamentos de ordem religiosa, profissional, econômica, política, filosófica e tudo o mais que formamos como bagagem para a vida além matéria.